Mas, enfim, o T4 livre por diálise, ele representa o T4 total, que eu escrevi para vocês, que não está ligado a proteínas. Ele, de fato, acaba sendo mais sensível para eu fechar o diagnóstico do hipotireoidismo. Ju, ele pode sofrer interferências de outras doenças? Pode também, né? Pode também. Ele não está livre disso de eu fechar o diagnóstico que eu falei para vocês daquela síndrome do eutiroideu doente, que é aquele paciente que vai ter baixo hormônio no seu exame, mas que não tem um problema na tireoide, que a gente nem trataria esse paciente para hipotireoidismo. Mas o T4 livre por diálise, ele é mais específico para a gente. Então, há uma menor chance desse paciente ter a doença de síndrome do eutiroideu. O T4 total, vou voltar para ele só um pouquinho, só para fazer uma observação que quanto mais baixo ele tiver, então pegar um valor de referência, e ele tiver muito, muito, muito baixinho, quanto mais baixo o T4 total, maior a chance deles ter hipotireoidismo. Né? Porque na síndrome do eutiroideu doente, ele vai estar baixo, mas ele vai estar baixo, né? Agora, se ele está muito baixo, ele de fato tem uma grande chance de ter hipotireoidismo. E o TSH, pensem no eixo, né, gente, que a gente está dosando. Hipotálamo, hipófise, tireoide. Tireoide está liberando os hormônios T4, né? T4, T3. A hipófise está liberando o TSH. Então, eu estou pegando essa parte aqui. Dosar TSH é uma boa medida. Eu faço isso em todos os meus pacientes. Eu, Juliana, colho desse paciente. Eu gosto de colher sempre de manhã, em jejum. Ele vem e eu colho o sangue desse cachorro para fazer toda a minha avaliação. Inclusive, nesse momento, lembrar, né, colesterol e triglicérides também colher com o paciente em jejum, para você não ter aquele soro super lipêmico, né? Mas, enfim, eu sempre colho e peço TSH, mas é uma questão minha só para eu ter valores em mão para que eu acho bonitinho. TSH, T4 total e T4 livre por diálise. Né? O que é o mais importante vocês terem? O T4 livre por diálise. Se vocês puderem associar a resposta com o TSH, melhor. Vocês vão conseguir ver o eixo trabalhando bonitinho, né? O TSH, então vamos lá, a gente está naquela parte de hipófise liberando para a tireoide. Ele é uma boa ferramenta para a gente. Em humanos, pessoal, eles utilizam o TSH como um marcador muito significativo, inclusive para fechar diagnóstico de estágios subclínicos, eles utilizam o TSH. Nós não. Por quê, Ju? Porque uma porcentagem de cães, e aí varia na literatura de 20% até 40% dos cães, podem ter TSH normal. Por quê? Porque o TSH também pode sofrer interferências de medicação, de doenças concomitantes. Ele tem uma secreção pulsátil, então você não sabe em que momento você está colhendo aquela amostra. E também tem o fato da sensibilidade do teste em relação a utilizar aquela avaliação para cão, né? Que para humano é muito bem específico, muito bem determinado. Para cão, ainda não muito. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é T3, a gente não vai usar. T4, em especial, e o TSH podem dar alterados num paciente que não tem um hipotireoidismo. E aí eu chamo a atenção para vocês aqui do ultrassom da tireoide, né? Por quê? Porque ele é um dos exames que, inclusive, pode te ajudar a diferenciar um hipotireoidismo da síndrome do eutiroideu doente, que a gente já sabe que essa síndrome ocorre por alguma condição que não envolve a tireoide. A gente imagina que um ultrassom, o ultrassom vai trazer informações para vocês do tamanho da tireoide, da forma da tireoide, da ecogenicidade da tireoide, se há uma atrofia dessa tireoide ou não. Então, ter um ultrassom normal, uma tireoide perfeita, chama a sua atenção que a possibilidade de ser uma síndrome do eutiroideu doente, né? A gente espera que um paciente com hipotireoidismo, inclusive que se tem sinal clínico, seja ele a letargia apenas, quando tem sinal clínico, esse órgão, a tireoide, gente, ela é muito autorregulatória, né? Então a gente tem que ter uma lesão muito grande na tireoide, e a literatura traz aí mais de 90% de lesão para ter sinal clínico. Então, se a gente tiver esse raciocínio, a tireoide no ultrassom tem que estar alterada. E aí, volto a dizer, né, um bom ultrassom, né? Isso pode te ajudar muito, mas muito a diferenciar o hipotireoidismo. Não te fecha diagnóstico. Fazer um ultrassom de tireoide que tem atrofia fecha o diagnóstico de hipotireoidismo? Não. O que fecha o seu diagnóstico é ver esse hormônio caído.
né? Caído é ótimo, baixo. Mas ter um ultrassom vai te ajudar não é a síndrome do eutiroideu doente, tá? Quero chamar a atenção de vocês aqui para quê? Primeiro, idade do paciente. Quanto mais jovem for o seu cão, então aí menos de 2 anos de idade, a concentração de hormônio que ele circula, hormônio tireoidiano circulando, é alta. Então, quer dizer que para você pensar, e você pensar que um valor de referência quase sempre nos laboratórios vem com uma faixa padrão, né? Talvez um cachorro muito jovem com algum hipotireoidismo congênito, por exemplo, ele possa ter valores de referência, os valores dele dentro da faixa de referência, mas ser baixo, porque ele é um animal jovem, ele deveria ter valores mais altos ainda. Então, sempre que a gente faz um paciente jovem, eu sempre converso muito com o laboratório, para a gente tentar pegar essas informações e ver qual é o valor ali da expectativa para mim, tá? Atenção com doenças não tiroidianas. Coloquei algumas para vocês aqui, ó. Cushing, hipoadreno, cetoacidose diabética, insuficiência renal, hepatopatia, cardiopatia, infecciosas, imunomediadas. Quer dizer, todas. Se o paciente tem qualquer doença que você justifique um diagnóstico, eu posso ter alteração de hormônio tireoide. Inclusive, chamei a atenção para vocês aqui de piodermites, de alérgicas. Então, onde eu quero chegar com essa? Inclusive aqui, ó, medicações. Um cara é um cardiopata que faz uso de furosemida, né? Ou ele é um cachorro que tem crise epilética, faz uso de fenobarbital. O fenobarbital despenca TSH, né? Deixa cair lá, deixa muito baixo. Ou aqueles pacientes passou por vários profissionais que não suspeitaram do hipotireoidismo, aquela pele caindo e a pessoa desesperada com pele prescreveu corticoides, né? Também altera. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Para 2 coisas. Se o paciente tem qualquer sinal clínico, busque possíveis diagnósticos para aqueles sinais clínicos. Mesmo que ele tenha, mesmo que na sua cabecinha eu tô vendo a cara dele, ele tem aquela face trágica, né? Porque o mixedema que eu falei para vocês, aquele inchaço, deixa aquele cachorro com aquela carinha trágica, assim, parece que tá sempre triste, né? Então eu tô vendo aquele mixedema, Ju, ele tem hipotireoidismo, eu vou dosar, mas ele tem uma piodermite, mas ele tem, sei lá, uma erliquiose, sabe? Seja o que tenha o diagnóstico que vocês definiram com aquele sinal clínico, trate. Eu quero fechar o diagnóstico do hipotireoidismo. Eu diagnostiquei, a pele tá daquele jeito. Eu penso que pode ser alopecia. Vamos imaginar, né, no melhor do cenário, bilateral, simétrica, bonitinho. Se eu vejo lesão de pele, eu colho citologia. Se eu fechei que aquilo é uma malacésia, eu vou suspeitar, eu coloco lá na ficha, suspeita-se de hipotireoidismo. Mas primeiro, trata a malacésia. Primeiro, trata a piodermite. Primeiro, trata a erliquiose. Primeiro, estabiliza a cardiopatia. Primeiro, estabiliza o diabético. Estabiliza o nefropata. Que algumas coisas você não vai conseguir curar, né? O que você conseguir curar, você cura. O que você conseguir estabilizar, você estabiliza. Isso faz com que você tenha menos erros de interpretação na dosagem dos hormônios da tireoide. E somente após a melhora clínica, você vai lembrar da sua suspeita de hipotireoidismo. E aí sim, é hora de... Então, eu atendi um cachorro com piodermite com suspeita de hipotireoidismo, eu converso com o proprietário sobre a minha suspeita. Então, olha, mas eu acho que seu cachorro está muito apático, a qualidade do pelame dele é muito ruim, como a Bruna falou, mudou a coloração do pelo, mas hoje eu fechei o diagnóstico de malacésia. Então, senhor, eu vou tratar essa malacésia, mas a minha suspeita de hipotireoidismo continua, mas eu não vou procurar essa doença hoje, porque essa doença que eu vou tratar, que é a malacésia, pode interferir nesse resultado. O senhor entende? Entendo. Então, a gente vai tratar isso primeiro, o senhor vai voltar no retorno, a gente vai colher o sangue e vamos avaliar a tireoide. Tudo bem? Isso é uma das formas da gente fugir desse problema de síndrome do eutiroideu doente, que é não tratar. A síndrome do eutiroideu doente refere a uma condição que não ocorre na tireoide e que diminui esses hormônios. Que eu tenho que fazer o quê? Identificar e tratar aquele problema. Não é tratar a tireoide, tá?